Vamos lá, OABeiro! Não rejeite nenhuma informação. Dicas finais valiosíssimas para fechar, gabaritar a prova de direito do trabalho. Vamos seguir? Então vamos lá para a tela. Uma fundação municipal de direito público decidiu implementar uma reestruturação administrativa, a fim de produzir melhores resultados com proveito para a sociedade como um todo, prestigiando a sua função social e o princípio da eficiência. Para tanto, desenvolveu um plano de incentivo de demissão voluntária. Então, vou marcar isso aqui, plano de demissão voluntária, por meio do qual o empregado que aderisse receberia as verbas resilitórias acrescidas de um bônus de 80% sobre o seu valor. Ao ler atentamente os termos do plano, o empregado Josué de Souza constatou a existência de uma cláusula em que se previa a expressa e geral quitação das obrigações oriundas do contrato de trabalho. Então, tinha uma cláusula de quitação geral do contrato de trabalho. Nada mais havendo a reclamar depois de efetuado o ajuste. Após refletir cuidadosamente sobre a questão, Josué resolveu aderir ao plano. Ocorre que tão logo recebeu as verbas resilitórias e o bônus de 80%, Josué ajuizou uma ação trabalhista em face da fundação, pleiteando pagamentos de horas extraordinárias e os reflexos delas decorrentes sob o argumento de que essas parcelas, não foram englobadas expressamente pelo plano. Em defesa, o antigo empregador reconheceu a existência do trabalho extraordinário, mas afirmou que as querelas oriundas do contrato de emprego já haviam sido devidamente solucionadas no plano. Diante dessa situação concreta, é correto afirmar que o pedido de pagamento das horas extraordinárias e reflexos deve ser julgado, vem para mim. Pessoal, o que não está inserido no plano de demissão voluntária, no PDV, no PIV, tanto faz como você queira chamar, ele pode perfeitamente ser analisado pela Justiça do Trabalho. Ou seja, preste atenção, eu só dou quitação para o que exclusivamente está inserido no programa de demissão voluntária. E no caso aqui, não estava. Então ele vai fazer jus sim às horas extras. Dá uma olhada na OJ 270. Acompanha comigo. A transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. Vem cá. Cuidado aqui. Exclusivamente das parcelas e valores do recibo. É o caso? Não, pessoal. Então, ele vai ter deferido. Olha lá a letra A. Procedente, uma vez que o plano efetua a quitação exclusivamente das parcelas e valores dele constantes. Meus amigos, aqui rapidamente. Alguma dúvida que súmulas e OJs na sua prova representam gabarito? Não. Então você não vai correr de súmulas e OJs. Eu nem falei isso no início que eu esqueci, lá da nossa dica, mas eu tenho lá uma apostilinha com todas as súmulas e OJs, tirei as canceladas, está bem atualizada e tal. Se quiser eu mando para você, mas não quero desculpa. Me peça lá em inbox, bota seu nome, seu e-mail, que eu mando a súmula. É de graça, não quero nada não. Eu quero que você passe, tá? Então você precisa conhecer as súmulas e OJs. Não dá para correr. Tem que ler. Então, vamos ver se a B, o que ela fala. Improcedente, haja vista a cláusula de quitação geral. Não existe cláusula de quitação geral, tem que ser expresso. Tudo detalhado. Improcedente, haja vista a natureza jurídica da renúncia do plano. Não, nada disso. Procedente, uma vez que Josué de Souza possui prazo de 5 anos após o término do contrato para pleitear tudo que entender cabível. Não, não é o caso não. O caso da OJ, gabarito, então, letra A. Próxima questão, já na sua tela. Uma empresa em consenso com os seus empregados e com a chancela do sindicato
realiza um acordo coletivo com prazo de vigência indeterminado. Com relação a esse caso, assinale a afirmativa correta. Vamos comigo. É direito coletivo, né? Pessoal, o que é negociação coletiva? Só para clarear. Acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho funciona como? Eu tenho a presença de dois sindicatos. O sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. Ou, a prova pode falar, sindicato da categoria profissional e sindicato da categoria econômica. Maravilha. Veja que é mais amplo, dois sindicatos. O que é o acordo coletivo de trabalho? Eu tenho de um lado o sindicato dos empregados e de outro lado eu negocio diretamente com a empresa, com uma ou mais empresas. É mais restrito. Convenção coletiva de trabalho dos bancários. Pega quem? Bradesco, Unibanco não existe mais. Bradesco, Itaú, Santander, não é isso? A turma toda. Acordo coletivo de trabalho dos bancários do Bradesco. Pega quem está no Itaú? Não. No Santander? Não. Só ali no Bradesco. É mais restrito. Muito bem. Existe um formalismo muito grande para a negociação coletiva que eu te ensinei no curso teórico. Tá lá. Eu vou passar na OAB. Dá uma olhada lá. Agora é revisão. Mas existe um prazo de validade também. Qual é o prazo de validade para a convenção e para o acordo coletivo? 2 anos. Não poderá exceder 2 anos. Esse é o prazo de validade, previsto no artigo 614, parágrafo 3º da CLT. 2 anos. Agora, toma cuidado com a súmula 277. Aí é que você tem que fazer o seguinte, você tem que juntar o seu estudo. A súmula 277, ela tem a seguinte redação. Vamos ler e eu explico. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram, essa palavra é boa, integram, os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Pessoal, vem aqui. A súmula 277 não excluiu o prazo máximo de validade 2 anos. Aí vocês têm uma dificuldade. Vamos devagar. O que a súmula diz é o seguinte, que enquanto não vier uma nova norma coletiva, tá? Modificando ou suprimindo aquela condição, aquela cláusula fica valendo no contrato de trabalho. Mesmo que tenha sido ultrapassado o prazo de 2 anos. Então, prazo máximo de validade do acordo da convenção coletiva, 2 anos. Quem já perguntou aí que eu ouvi? E a sentença normativa? São 4 anos, tá? Mas agora só aqui. Acordo e convenção, 2 anos. O que fala a súmula 277? Que enquanto não vier uma nova norma coletiva, aquela condição fica vigendo no contrato de trabalho. Mesmo que tenha sido ultrapassado o prazo de 2 anos. Ou seja, a súmula 277 apenas flexibilizou o prazo, o que para alguns vai engessar a norma coletiva agora. Muita gente acha isso, porque o empregador não vai sentar para negociar, porque ele sabe que é um amplo formalismo, tem que ter quórum, vocês sabem disso, para fazer uma negociação. Então é um formalismo tremendo, então é melhor não negociar. Alguns entendem isso, mas enfim. Agora veja, eu posso ter na minha norma coletiva ali uma cláusula, pelo menos, dando prazo indeterminado a ela? Não, não posso. Eu não posso ter nenhum aditivo, agora fica indeterminado. Não, não pode. O prazo máximo prevalece de 2 anos. A súmula 277 deu uma outra ideia. Vamos para a tela, OJ 322, que é o gabarito, né? Mais uma vez, súmulas de OJ sendo o gabarito. Acordo coletivo de trabalho, cláusula de termo aditivo, prorrogando o acordo para prazo indeterminado, inválida. Nos termos do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, é de 2 anos o prazo máximo de vigência dos acordos e das convenções coletivas. Assim sendo, é inválida naquilo que ultrapassa o prazo total de 2 anos a cláusula de termo aditivo, que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado. Pode vir. Então não pode ter nenhuma cláusula prorrogando aquilo por prazo indeterminado.
Isso não existe. O prazo de 2 anos está valendo. OJ 322 da SDI 1 do TST, que foi o gabarito. Vamos então buscar aqui as assertivas. Letra A. Vamos ler de novo a questão, é pequena, né? Uma empresa em consenso com seus empregados e com o chancela do sindicato realiza um acordo coletivo com prazo de vigência indeterminado. É o que diz a questão. Vamos lá. Letra A. Um instrumento é inválido naquilo que ultrapassar 2 anos, prazo máximo de vigência desse instituto. Vamos ler a B. O acordo é integralmente válido, já que fruto da vontade da classe trabalhadora que possui poder de negociação. Não, não é válido não. Eu tenho 2 anos respeitado, que é o prazo máximo. C. Será válido o acordo desde que a Superintendência Regional do Trabalho o homologue, já que a lei omissa a respeito do prazo, a lei omissa, tem nada de omissa, o prazo máximo, 2 anos. D. O instrumento é inválido naquilo que ultrapassar 4 anos, prazo máximo de vigência de estudo. Não, 4 anos, primeiramente, é para sentença normativa. Começa por aí. Confirmando o gabarito, letra A. Ok, pessoal? Próxima questão, já na tela. Determinado empregado, durante 4 anos consecutivos, percebeu o pagamento de adicional de insalubridade, já que desenvolvia seu mister exposto a agentes nocivos à saúde. A empregadora, após sofrer fiscalização do Ministério do Trabalho, houve por bem fornecer a todos os empregados equipamento de proteção individual, o famoso EPI, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo. Aí é bom, tem que marcar. Eliminando definitivamente os riscos à rigidez física dos trabalhadores. Diante do relatado, assinale a opção incorreta. Vem cá. Se eu trabalho com uma atividade insalubre ou perigosa, justifica eu receber um adicional? Justifica, sem sombra de dúvida, tá? O adicional de insalubridade, ele vai ser de quanto? 10, 20 ou 40% do salário mínimo. E vem cá, não faz cara feia não, é salário mínimo mesmo. É esse o entendimento. Não vou nem te explicar aí a grande briga, né, que você lê aí quando uma súmula é suspensa, perde eficácia. Não. Vamos lá, para a prova, marcar o X certo. Insalubridade, 10, que é o mínimo, 20, grau médio, e 40% do salário mínimo. 10, 20, 40. A periculosidade é 30% sobre o salário base. O salário básico sem as demais parcelas. Mas vamos lá. Muito bem. Se eu trabalho com agente nocivo, trabalho com amianto. Eu vou receber, ou com ruído, por exemplo, eu vou receber a insalubridade. Perfeito. O que o empregador tem que fazer o tempo inteiro? Tentar eliminar ou neutralizar a insalubridade. Isso ele tem que buscar com medidas que conservem a tolerância, enfim. Ele tem que tentar neutralizar ou eliminar. Mas também com o uso do equipamento de proteção individual, o famoso EPI, sempre buscando neutralizar ou eliminar o agente nocivo. Preste atenção num detalhe. Existe direito adquirido à percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade? Agora é só insalubridade, né, que é o exemplo da prova. Não, Renzetti, não existe. Por isso que a doutrina chama esse adicional e outros, né, de salário condição. Cessado o motivo da insalubridade, cessa o adicional. Então, se eu trabalho com uma atividade insalubre e o empregador me entrega o equipamento de proteção individual, e presta atenção, não basta entregar, tem que constatar que eliminou o agente nocivo e que o empregador efetivamente usa. Lá o óculos, o capacete, o que for, ele usa. Então tem o dever de fiscalizar também. Ele não quer usar, dispensa por justa causa, artigo 159 da CLT, é falta grave. Mas muito bem, se não há direito adquirido, cessado o motivo nocivo da insalubridade, cessa o adicional. Não há direito adquirido. Fiquei, como diz o problema, 4 anos, 5 anos. Não, não tem uma indenização. Súmula 80 do TST na sua tela.
A eliminação da insalubridade, mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo, exclui a percepção do respectivo adicional. Pode voltar. Exclui. Então, não há direito adquirido. Vamos para opções? Na tela. Letra A. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Eu gosto disso daqui, ó. Enquanto percebido. Esse enquanto percebido, vem cá, não dá uma ideia de não ter direito adquirido, ser provisório? Perfeito. A letra A está muito boa. E, de fato, vai integrar a remuneração, sim. Natureza salarial, sem dúvida. Vamos para as demais. B de bola. Tendo o empregado recebido adicional de insalubridade com habitualidade, a rúbrica não pode ser suprimida, ainda que o empregador promova a eliminação dos riscos à integridade física do empregado. Não pode ser suprimida? Não, será suprimida, porque não há direito adquirido à percepção do adicional. A B está fora. C. O trabalhador somente faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade enquanto permanecer exposto a agentes de risco à sua saúde, independentemente do tempo em que percebeu o aludido adicional. Então, o trabalhador somente faz jus ao pagamento enquanto permanecer exposto a agentes de risco à sua saúde, independente do tempo em que percebeu o adicional. Está bom? O que você acha? Está bom? Letra D. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização do equipamento de proteção individual do trabalhador, que diminua a intensidade do agente agressivo ao limite de tolerância. Perfeito. Agora você vai vir comigo aqui. Eu fiz uma coisa aqui que eu não sei se todos perceberam. Eu tenho certeza que não perceberam, mas eu fiz propositalmente. Por quê? Porque além de ser um curso de revisão através de questões, a gente pode estar com pouco tempo para a prova. E eu quero colocar você na cara do gol, já falei, e você acertar essa questão. As questões de direito do trabalho, claro. Existe uma coisa na hora de fazer prova que o concurseiro, o OABeiro, enfim, eu preparo para concurso para OAB, que vocês falam que vão fazer e não fazem. Eu sei que não fazem. Você tem que fazer a prova com a caneta ou com lápis, o que for, usando. Ninguém tem que entregar a prova branquinha, bonita, não. O comando da questão me pediu a incorreta. E é muito fácil você falar assim, não preciso ficar arriscando isso não, quem não vai lembrar? Não, não vai. Não vai. Você está cansado. Você acabou de fazer uma prova grande. Trabalho está no final. Quem faz na sequência sabe que fica no final. Então você já está cansado. Pode ser que você não perceba que você tem que buscar a incorreta e marca a certa. E você sabia a questão. De repente, você fez 39. Era aquela que definia a segunda fase. Então pensem nisso. Eu fiz proposital e tentei levar você ao erro. E muitos devem ter... Quando eu falei aqui, ó, a A tá perfeita. Acho que eu vou marcar. Muitos devem ter feito. Eu marquei. Aí eu continuei lendo. Aí falei, a C também está boa. E agora? Tem agora. Eu estou buscando a incorreta. A A, a C e a D estão perfeitas. O gabarito é a letra B de bola, que fala assim, tendo empregado, na tela por favor, recebido adicional de insalubridade com habitualidade, a rúbrica não pode ser suprimida, ainda que o empregador promova a eliminação dos riscos à integridade física do empregado. Vem para mim. Se ele entregou o EPI e cessou a causa nociva, o agente nocivo, não há que se falar em adicional. Então a incorreta é a letra B, súmula número 80 do TST. Beleza? Letra... Peraí.
Tendo empregado recebido adição de insalubridade com habitualidade, a rúbrica não pode ser suprimida, ainda que o empregador promova a eliminação dos riscos. Claro que pode. É porque é um gabarito aqui na minha tela que está errado. Mas a gente resolveu certo sim, tá? É B de bola. Depois eu corrijo. Perfeito, perfeito. Mais uma? Vamos lá então. Já está na tela. Marcos foi contratado para o cargo de escriturário de um banco privado. Iniciada sua atividade, Marcos percebeu que o gerente lhe estava repassando tarefas alheias à sua função. A rigor, conforme constava do quadro de carreira... Ah, isso é bom, hein? Quadro de carreira da empresa, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, as atribuições que lhe estavam sendo exigidas deveriam ser destinadas ao cargo de tesoureiro, cujo nível e cuja remuneração eram bem superiores. Estavam pegando o Marcos para fazer tudo, né? Esta situação perdurou por 2 anos, ao fim dos quais Marcos decidiu ajuizar uma ação trabalhista em face do seu empregador. Nela postulou uma obrigação de fazer o seu reenquadramento para a função de tesoureiro e o pagamento das diferenças salariais do período. Diante da situação jurídica, é correto afirmar que... Pessoal, o que a gente falou sobre quadro de carreira nessa revisão aqui? Que o quadro de carreira, ele é um fato impeditivo para a equiparação salarial. Lembra disso? Tudo bem. Até aqui, tranquilo. Nesse caso aqui, eu não estou falando em equiparação salarial, não. Eu só falo que o Marcos exerce o cargo de escriturário e o quadro de carreira define tudo, as funções, os valores, mas que, na verdade, há 2 anos ele está acumulando funções e exercendo a função de tesoureiro. Muita coisa, muitas das atribuições, quem faz, quem deveria fazer, melhor assim, é o tesoureiro, cujo nível e remuneração eram bem superiores. Mas Marcos sabia deixar ele fazer. Bom, e ele entra com uma ação e o objeto dela é esse aqui, ó. É o reenquadramento. Vamos ver o que ele quer. É correto afirmar que... Bom, fato impeditivo, já coloquei para você da equiparação salarial, é o quadro de carreira. Até aqui tudo bem. Agora, olha essa súmula aqui, 127, pessoal. Quadro de pessoal organizado em carreira, aprovado pelo órgão competente, excluída a hipótese de equiparação salarial, não obsta reclamação fundada em preterição, enquadramento e reclassificação. Qual é a frase, a palavra que eu marquei aqui, ó? Reenquadramento, ó. Então, ó. Preterição, enquadramento ou reclassificação. Não impede, vem cá. Competência, Justiça do Trabalho. Vamos para as letras agora, ver o que o examinador quer. Letra A. O pedido está inepto, uma vez que este é um caso típico de equiparação salarial e não houve indicação de paradigma. Não tem nada de equiparação salarial, porque tem quadro de carreira, que é um fato impeditivo à equiparação. Então, ó, não é caso típico de equiparação. Não. B. O pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que a determinação das atividades, que a determinação das atividades para as quais o empregado está obrigado encontra-se no ius variandi do empregador. Que ius variandi tem quadro de carreira. Letra C. O pedido deve ser julgado procedente, se for demonstrado pelo empregado que as suas atividades correspondiam de fato àquelas previstas abstratamente na norma interna da empresa para o cargo de tesoureiro. Gostei. Bolinha do lado e leio a D. O pedido deve ser julgado procedente em parte, uma vez que só a partir da decisão judicial que determine o reenquadramento é que o empregado fará jus ao aumento salarial. Nada disso. Gabarito, macho confirmado, letra C de casa. Vem cá, pessoal. Ah, é equiparação porque ele não indicou o paradigma, por isso não seria. Toma cuidado só com uma coisa. A FGV gosta de falar de equiparação salarial. Sempre que você encontrar uma questão de equiparação salarial, uma sugestão minha, você tem que ir lá no miolo da questão logo ver se tem os 2 fatos impeditivos. Tem um dos 2, que é o quadro de pessoal organizado em carreira, que é o caso aqui, e se é empregado readaptado, o modelo, o paradigma. Se tiver, nem perca tempo. Não cabe equiparação. Aqui não tem nada a ver de equiparação. Ele já afirmou que tinha o quadro de carreira, ele já trouxe essa informação. Ó, já tem o quadro de carreira.
Ele é escriturário, mas está exercendo a função de tesoureiro. Não falou em outra pessoa, não. Quer saber só o seguinte, se cabia, se é competente a JT para isso. Aí a súmula 127 te confirmou. Mais uma vez, súmulas e OJs fazendo o quê? Gabarito em prova, tá? Vou parar nessas aqui e te espero para a sequência.